Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus nessa manhã. Uma alegria podermos acordar, vermos o brilho do sol e sabermos que temos um Pai de amor, cheio de bondade, olhando para essa terra, buscando abençoar, proteger, cuidar dos seus filhos. E nós reconhecemos que nós somos o alvo do amor do nosso Deus. Queremos a cada dia viver exclusivamente para Ele, em fidelidade, em amor, nos relacionando com Ele em toda e qualquer circunstância. Todos os dias nesse canal nós estudamos o capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 21, o versículo 1 e o versículo 2. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Jerusalém, derrama as tuas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de Israel. Amigo, a maior verdade que nós precisamos guardar no nosso coração é que nós não somos consumidos por causa da misericórdia do Senhor. Deus é longânimo, Deus é pacífico, Deus é bondoso, Deus nos ama de uma forma que, como seres humanos, eu acredito que a única forma que nós podemos entender um pouco do amor de Deus é quando um pai ou uma mãe tem um filho. E você consegue perceber que o teu amor para com o teu filho é um amor diferente. Não se compara com nenhum outro tipo de amor. É possível compreender dessa forma o quanto nós somos amados pelo nosso Deus. Porque por diversas vezes Deus orientou o seu povo. Por diversas vezes os profetas foram chamados por Deus para falar em seu nome. Mas embora a nação de Israel ouvisse e em dado momento não quiseram ouvir a voz de Deus, eles não permitiram que a palavra de Deus alcançasse os objetivos das suas vidas e estavam dispostos a viver as suas próprias escolhas. Logo nos primeiros versos do capítulo 21, nós podemos observar Deus falando através do profeta para que ele voltasse o seu rosto contra Jerusalém e contra o santuário e proferisse as palavras que ele tinha colocado no seu coração, dizendo que a espada do Senhor estava desembainhada e ela iria cair sobre Jerusalém. Nessa figura de linguagem, Deus estava dizendo: Babilônia, as nações inimigas estão vindo contra vocês. Eles são os meus juízos, eles irão cumprir os meus propósitos. Os justos e os ímpios que estão dentro da cidade irão sofrer em decorrência dos pecados, da desobediência de cada um de vocês. Se tivessem vivido em fidelidade a mim, eu os pouparia, mas pelo fato de terem feito as suas próprias escolhas, agora irão sofrer as consequências dos meus juízos. Como nós podemos observar no versículo 4 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, dentro do grande conflito, não apenas os ímpios sofrem, mas os justos também sofrem. Da mesma forma como o justo Jó um dia sofreu, aquele que é justo, que é íntegro, que vive em fidelidade a Deus nessa terra, corre o risco também de sofrer os dardos inflamados do nosso adversário. Há pessoas que morrem de uma forma inóspita e muitas vezes nós nos perguntamos como que um ser humano tão direito, tão íntegro, tão sincero, tão devoto às atividades de Deus pode ter passado por tamanho sofrimento. Será se não existe um Deus no céu que não está vendo o que está acontecendo nessa terra? Mas aqui nós podemos encontrar uma resposta. Quando o grande conflito se dá, os justos e os ímpios correm o mesmo risco de sofrerem as mesmas consequências. Mas jamais podemos nos esquecer que o desfecho final do justo, daquele que amou a Deus, daquele que viveu em fidelidade, mesmo que passe pelo vale da sombra da morte e que venha a perder a sua vida, Deus é enfático, Deus é fiel. Da mesma forma como Moisés um dia fechou os seus olhos para essa vida, Deus o levantou do pó da terra, o ressuscitou e o levou para viver com ele eternamente. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa garantia. Este é o combustível que nos leva a cada dia em viver em fidelidade ao nosso Deus. Ezequiel capítulo 21, versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: Tu, porém, ao filho do homem, suspira à vista deles, suspira de coração quebrantado e com amargura. Nesse momento, Deus esperava que o profeta se tornasse a voz de Deus nessa terra, não apenas com as suas palavras, mas a sua vida por inteiro pudesse levar toda uma nação a entender qual era a vontade do Senhor. Ezequiel deveria viver como se estivesse em luto,
Ezequiel deveria viver como se estivesse em amargura de alma, um coração ferido, triste, acabrunhado, em decorrência de saber que no futuro, aquele povo que Deus amava, esse mesmo povo seria levado para o cativeiro. E as pessoas futuramente, quando soubessem do que tinha acontecido com Jerusalém, a mesma tristeza se daria na vida dessas pessoas. Depois da primeira deportação dos judeus para a Babilônia, aqueles que tinham permanecido dentro de Jerusalém acreditavam que poderiam resistir mais uma vez à Babilônia. Mas Deus estava falando, está vindo uma nação, o seu comandante ele é um matador. Deus estava se referindo mais uma vez à Babilônia, e dessa vez ele não iria poupar ninguém. É por isso que no versículo 12 Deus pedia para que o profeta Ezequiel se tornasse a sua voz nessa terra. Ele deveria representar como um ator aquilo que de fato iria acontecer com o povo de Deus. Deus pede para ele no versículo 12 bater na coxa da sua perna, que era um sinal de vergonha, era um sinal de tristeza, era um sinal de desespero que um ser humano já não sabia mais o que fazer com a sua vida. O que agora cabia a esse ser humano que estava batendo na sua coxa era esperar as consequências finais das decisões tomadas por Deus sobre a vida dessa pessoa. No versículo 19 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Deus propõe ao profeta Ezequiel mais uma parábola. O profeta Ezequiel deveria pegar duas placas. Uma placa apontando para a cidade de Rabá, que é a capital dos Amonitas, e uma outra placa deveria estar indicando para Jerusalém. Fica evidente para nós que a mesma postura que os judeus tomaram, o povo de Amon também tomou. Eles tentaram resistir Babilônia. Eles acreditavam que poderiam suportar o cerco de Babilônia, mas não suportaram nem os amonitas, nem os judeus. As placas que Deus estava pedindo para que o profeta Ezequiel colocasse numa bifurcação no meio do caminho, era uma forma de Deus dizer que quando Babilônia viesse, ele tomaria primeiramente os amonitas e depois então conquistaria também Jerusalém e Judá. Nenhuma das duas nações conseguiria suportar Babilônia, porque Babilônia naquele período era o império mais poderoso na face dessa terra. E mais, a mão de Deus estava sobre ele para cumprir o juízo do Senhor, porque o profeta tinha falado em nome de Deus para eles não resistirem, não se rebelar contra esses reinos, mas eles não estavam dispostos a ouvir a voz de Deus, e nesse momento agora eles iriam sofrer as consequências de não darem ouvido à voz do Senhor. Como nós podemos fazer a leitura no versículo 24 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, o Deus que nós servimos é o Deus da graça, é o Deus da segunda chance. Nenhum desse sofrimento o povo do Senhor deveria passar, porque Deus mesmo seria aquele que iria perdoar o pecado do seu povo. Se eles no dia da expiação tivessem confessado os seus pecados, abandonado o pecado, vivido uma vida de arrependimento, de conversão a Deus, o mesmo Deus que estava nesse momento determinando a sentença de juízo sobre o seu povo, teria sido Deus que teria removido o pecado do seu povo. Mas os israelitas, os judeus, não estavam dispostos a ouvir a voz do Senhor, para que eles não morressem nos seus pecados. A única alternativa que Deus tinha nesse momento era permitir que os juízos viessem para que houvesse mudança de vida, conversão e uma verdadeira entrega. Ezequiel capítulo 21, versículo 25, a Bíblia diz o seguinte: É tu, ó profano e perverso príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo do seu castigo final. Esse príncipe era Zedequias, era ele que deveria ter promovido a reforma espiritual entre o povo do Senhor. Era da casa dele que deveria ter acontecido as verdadeiras mudanças. Seria ele mesmo que deveria, diante do povo, ter conclamado um jejum geral e uma mudança de vida e uma entrega sem reservas ao Senhor. Mas Zedequias deu as costas para o Senhor, se rebelou contra Deus, e nesse momento ele estava pagando as consequências de não ter ouvido a voz do profeta, a voz de Deus. Embora Deus estivesse permitindo que os seus juízos caíssem sobre o seu povo, Deus faz promessa de restauração. Deus faz promessa de que um remanescente seria levantado desse povo rebelde. Ele preservaria esse remanescente, cuidaria desse pequeno povo, para que no futuro esse pequeno rebanho crescesse, se multiplicasse, vivesse em fidelidade a Deus, vivesse em harmonia com a sua vontade,
guardasse os seus ensinamentos e pudesse representar o seu nome nessa terra. Dessa linhagem, Deus iria fazer com que nascesse um renovo. O Filho de Deus viria aqui a essa terra, morreria morte de cruz, e todo aquele que cresce no nome do Salvador Jesus Cristo teria o direito de viver eternamente. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 21 do livro de Ezequiel, nós chegamos à seguinte conclusão: a única solução para o pecado é uma entrega sem reservas ao Senhor. É permitirmos que Deus conduza a nossa vida. Não existe um tratamento, não existe um remédio a não ser Jesus Cristo. Para que alguém consiga vencer exclusivamente o pecado, somente Jesus é a cura, somente Ele é a solução, somente Ele resolve todos os nossos problemas do pecado. Para que alguém consiga encontrar a cura do pecado, é necessário abrir seu coração a Deus, é necessário confessar o seu pecado, é necessário viver uma vida de arrependimento. Aquele que encobre as suas transgressões jamais irá encontrar o perdão, mas aquele que confessa o seu pecado e abandona, encontra a cura, encontra a salvação e encontra a vitória no nome do nosso Salvador. Era isso que Deus esperava que o seu povo fizesse no passado, e é isso que Deus espera que o seu povo faça no presente. Aquele povo que um dia viverá com Deus eternamente, assumiu essa postura, escolheu viver dessa forma, e o seu nome será mantido no livro do nosso Deus. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos dê a graça de vivermos exclusivamente para Ti. É o que nós te pedimos, é o que agradecemos e fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.